Boa noite, bem-vindos à nossa live de hoje. Só que for chegando, digite aqui no nosso chat de onde você está assistindo e vamos entrando no clima deste nosso encontro tão especial. Bias, boa noite. Silvia Brunetti, boa noite. Ana Gonçalves, em Porto Alegre. Pati Moreno, Campinas. Selmi, Cleide Belo. Juliana, Brasília, bem-vinda. Monique, Rio de Janeiro. Marieta, São Paulo. Cleide, Rio de Janeiro. Tânia, Guarulhos. Omar Júnior, São José dos Campos, bem-vindo. Lavandas na Varanda, bem-vindo. André, Sorriso, Mato Grosso. Paulo Henrique, Goiânia, bem-vindo. Celeste. E vamos que vamos neste momento. Vanessa, Curitiba. Moni, Elaine, São Bernardo do Campos. Ana Paula, Niterói, Rio de Janeiro. Gabriela, Brasília. Carmen, Porto Alegre. Maria Pancher, Maceió. Eliana, Escalvado. Casa do Amparo. Forte abraço, Edmar. Um abração para todos de Portugal que nos acompanham. Anne, Vanderlei de Salles. Sandra Tiff, Porto Alegre. Nádia Simões Filho, Bahia. Thaís Cardoso. Carla Valência, Espanha. Flávia Guedes, Belo Horizonte. Célia, São Paulo. Maravilha. Soraya, Sobral, Ceará. Sandra, Rio de Janeiro. Vivian, São Paulo. E dentro de instantes iremos dar início ao nosso assunto de hoje. Estamos aqui desfrutando dessa trilha sonora maravilhosa. Ana Carolina, Sandra, Esteio, Rio Grande do Sul. Lulu, Passo Fundos. Elaine, de Londrina, Paraná. Ana Carolina, Uberlândia. Darcy, São Paulo. Eli Romero, Campo Grande, Mato Grosso. Lúcia Chante. Selma. Maravilha. Leide, Tânia, Kátia de Souza, Chante, Rio de Janeiro. Sandra Sueli, bem-vinda. Shizuka, Campinas. Valmira, Angra dos Reis. Márcio Ken. Solange, boa noite. Lindomar, Maceió. Leila, Patrícia Martins, Jane, São José do Oeste. Samuel, Conceição do Mato Dentro. Solange, Cipó, Bahia. E vamos, dentro de alguns instantes, começar. Estamos aqui no nosso aquecimento,
desfrutando deste momento com vocês, neste campo espiritual que nos une, que nos liga, para não apenas compartilhar informações, mas sobretudo nos nutrir de energia espiritual a partir da proposta, a partir da egrégora que estamos aqui todos juntos envolvidos. Vania Guiar, forte abraço, bem-vinda. Islaine, Rio de Janeiro, Zenilda. Stephanie, Leonor, Rio de Janeiro. Gina. Eli Romero. É Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Elisete Protásio Alves. Maria do Carmo, Portugal. E agradecer também a presença de todos que estão assistindo a live de outros países, em um fuso diferente. Obrigado por prestigiar. Camila Maia, Petrópolis, Carol, Camboriú, Santa Catarina, Letícia, Vinícius, Avni Consultoria, grande abraço, Fabrício, Belo Horizonte, Juliana, da equipe já aqui também presente, marcando presença, Isabel Gomes, Salvador, Agro Coaching, Paraguai, bem-vindo, Rita Viotti, Naida, Florianópolis. Muito bem. Antônio Augusto Araxá, Pati, São Paulo. Sônia Gonzato. Muito bem. Maravilha. Então, vamos lá. A pessoa ainda está chegando, mas já vamos fazendo a introdução. E é um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui preenchendo o seu tempo com informação, com reflexão, com consciência. Isso é algo muito importante. E hoje o nosso tema é um tema também muito especial e iremos falar sobre a consciência em ponto zero e a relação desse estado de consciência, que aqui eu estou chamando de ponto zero, com os processos de cura. Falar de cura é algo muito amplo, porque a cura, bem como a doença, envolve várias dimensões. Mas antes, vamos tirar a nossa carta máxima para esse encontro. Como vocês sabem, já virou uma espécie de ritual. Vamos ver qual é a mensagem de hoje. Qual é a mensagem para essa segunda-feira que nós estamos, começando a semana. Vamos ver então qual é a reflexão para vocês nesse momento. Eu sempre busco me conectar com a energia do grupo para a gente entender o que é, qual é a mensagem para o nosso grupo, né? E a mensagem de hoje é poder pessoal. Abrindo parênteses, tem muita gente me perguntando como é que eu faço para adquirir as cartas máximas do professor Horácio Frazão. Depois fale conosco, com a Juliana da equipe, ou no direct ou no grupo. E ela vai passar as informações para que você possa adquirir esse instrumento de autoconhecimento. Então, poder pessoal. Somos dotados de um centro inteligente, de força e poder, através do qual podemos operar na nossa máxima potência existencial. Curiosamente, sincronicamente, esta carta tem
uma relação também com o nosso tema da live. O seu superpoder é a sua diferença. Quando você se harmoniza com ela, as suas potencialidades afloram. O poder é o seu estado natural e se revela quando estamos a favor da nossa natureza. Ser simplesmente você é a essência e a base do seu poder pessoal. Então, olha que carta importante, não é? E como vocês sabem, é parte da minha abordagem, daquilo que eu proponho, não é? Um resgate da nossa natureza. Desenvolvermos a coragem para assumirmos o caminho de volta. Eu sempre digo isso e eu venho reforçando muito isso nas minhas abordagens, nas minhas aulas, que chega um momento da nossa experiência de vida que o próprio contexto da vida, a própria inteligência da vida irá te levar a fazer a decisão de corrigir o seu curso de experiência de vida. E esta correção de curso da sua experiência de vida envolve uma mudança radical no seu enfoque existencial. Envolve uma mudança radical na sua neurótica, neuroótica, visão, neurovisão, seu ponto de vista, mudar radicalmente o seu ponto de vista, para então abandonar o caminho que te leva para longe de si mesmo. E este caminho nós podemos denominar como o caminho da normalidade, da normatização, o caminho que o leva a se tornar um indivíduo controlado, programado e premeditado. E neste caminho da normalidade, em que você vai se tornando cada vez mais controlado, mais programado, você então perde a conexão com a sua organicidade, com todo aquele universo em você que é o universo natural, que é o seu universo espiritual. E nesse caminho da normatização, você então vai se tornando padrão. Você se torna igual àquilo que é reproduzido por muitos, pelo coletivo. Mas a partir do momento que você chega numa fase da tua experiência de vida, o próprio contexto espiritual, a sua própria natureza começará a te pressionar para que você assuma a coragem de abandonar este caminho da normalidade para voltar para o caminho da natureza, que é sempre um caminho de volta, nunca um caminho de ida. E evoluir, expandir a consciência, é um processo contínuo e constante de retornar e se aprofundar cada vez mais em si mesmo. Evoluir não é acumular, não é acumular conhecimento. Evoluir, num dado momento, representa se esvaziar, se liberar, se desapegar, até o momento que você vai se despindo, vai se liberando de tudo aquilo que é artificial, de tudo aquilo que não é natural, de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você se ligou, e você vai num processo contínuo e constante de esvaziamento até não restar mais absolutamente nada, apenas a verdade. Então, nesse processo de se despir, de se liberar,
de se esvaziar, chegará o momento que a única coisa que restará em você será a verdade. E a verdade é o ser em si, que não pode ser definido, que não pode ser entendido, que não pode ser interpretado, porque é uma dimensão tão profunda, anos-luz da mente. Eu não sei se você já entendeu, mas você não é a mente, como você também não é o cérebro. Você é aquele capaz de observar os fenômenos. Você é aquele capaz de observar os fenômenos. Se nós pudéssemos traçar uma analogia bem didática, nós poderíamos colocar da seguinte maneira: o cérebro é a máquina, é o computador. A mente seria o software. E o espírito, aquele capaz de operar tanto a mente quanto o computador. Então, o seu cérebro é o hardware, a sua mente é o software, o programa, e o espírito ou a consciência é aquele que opera toda essa estrutura psicofísica, digamos assim. E esse retornar para quem de fato somos, num dado momento requer que você também abandone aquilo que você muito se apegou, que hoje você chama de identidade. E esse é o medo. Esse é o medo que nos acomete, pois nos apegamos tanto, fomos tão catequizados a acreditar que quem somos está baseado num conglomerado de memórias ou ideias, porque uma memória dentro de você é apenas um pensamento, não é verdade? Então nós somos catequizados pela nossa cultura fisicalista e materialista a acreditar que nós somos este conglomerado de ideias ou de pensamentos. E esse conjunto de ideias vai se acumulando e se torna uma história. E como toda história, sempre há o sujeito que vive a história e que também é parte da história. E este sujeito que habita a ficção insistente que você teimosamente se mantém contando para si mesmo, é quem nós chamamos equivocadamente de eu. Então nosso senso de identidade, ele está entrelaçado a este contexto psíquico profundamente virtual, profundamente irreal. É uma loucura quando nós colocamos isso em perspectiva para avaliar este contexto todo. No meu caso, sempre quando eu ponho isso em perspectiva, ou dando aula, ou refletindo, é algo assustador constatar que a grande maioria, a grande massa humana que compõe a população do nosso planeta, 99% das pessoas sofrem de uma espécie de algo próximo de uma alucinação. Ou podemos ser mais radicais na colocação, sofre de uma espécie de esquizofrenia espiritual. Isso não te assusta? E para a maioria não causa nenhum susto, porque a maioria sequer imagina que está preso num processo desse.
A pessoa ela simplesmente fala que ela é a história que ela conta para ela mesma. Quem é você? Eu sou Horácio, nasci em tal lugar, fiz tal coisa, hoje estou assim, hoje sou assado. Então, nós acreditamos profundamente. Então, se nós realmente estamos embriagados por este processo psíquico, nós estamos realmente vivendo uma espécie de esquizofrenia espiritual. E, no final das contas, essa forte identificação com essa história insistente em nossas cabeças, com este pequenino eu, tão frágil na tua existência, tão dependente de conteúdo, tão dependente de uma história, essa identidade se torna o nosso principal vício, que é o vício pela identidade. E se torna também a principal barreira que nos impede de reconhecer que somos um só, que nós não somos e não estamos separados do universo, e que nós não estamos separados da natureza, que nós não estamos separados de nenhuma forma, de nenhuma forma de vida. E quando falamos de consciência em ponto zero, a proposta é explicar que este estado de consciência em ponto zero corresponde ao nosso estado puro, original e perfeito. As crianças até os 3, 4 anos, elas não sofrem ainda desta espécie de esquizofrenia espiritual, porque elas não possuem uma mente bem estabelecida, formada. Então ainda não se contraiu o vício por uma história, porque não há história. Há rudimentos. E é por isso que a criança, quando se refere a si mesma, ela sempre se refere na terceira pessoa. Já existe a estruturação de um eu, mas não existe a identificação do espírito com aquele eu. Então, a criança ela vai sempre vai se referir da seguinte forma: Pedrinho quer comer. Mas não tarda até que, com a maturação do seu sistema nervoso e com a pressão da cultura, que é uma cultura materialista, que te obriga a se reduzir a um pensamento, chegará um momento que esta criança perderá este reconhecimento do espaço entre ela e esta identidade mental. No momento em que ela perde o poder de reconhecer este espaço entre ela e esta ideia que ela fala, que ela se refere como Pedrinho, quando ela perde esse espaço e ela finalmente fala, eu quero comer, a perda desse espaço é a perda da liberdade. É a perda do estado natural de felicidade. É a perda do poder de ser criativo. E, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa estrutura psíquica vai ficando cada vez mais rígida, mais densa, mais forte, até o momento em que ela te absorve por completo. Então, toda a trajetória de expansão da consciência e de desenvolvimento espiritual envolve este movimento de retorno que é o desvencilhar, o desintoxicar da história que você conta para si mesmo. A história não é o problema. O eu ficcional não é o problema. Porque para funcionar no mundo, você terá que se utilizar desse personagem. O problema é quando você se apega.
O problema é quando você realmente acredita. E se você acredita na história que você está contando para si mesmo de quem você pensa ser, você acreditará em todos os pensamentos que a mente desenvolve. Você acreditará em todos os pensamentos que são invocados em você. E você também irá acreditar em todos os pensamentos que passarão por você. Você sabia que tem pensamentos que não são seus? Você sabia que você pode estar sendo pensado por outras pessoas? Então se você acredita na história, qualquer pensamento que passar por você terá o poder de fazê-lo reagir. Terá um poder de controlar o seu emocional. E se você está sendo profundamente controlado pela sua mente, se o seu emocional é controlado pelos pensamentos que transitam pela sua mente, quer sejam seus, quer não sejam, como é possível alcançar a maestria na tua experiência de vida? Como é possível manifestar sucesso pleno e genuíno? Portanto, como é possível viver realmente se mantendo preso numa perturbação emocional provocada pelos pensamentos que transitam na sua cabeça? Mas a boa notícia é que é profundamente possível e plenamente possível você não ser mais controlado pelos teus próprios pensamentos. É possível aprender, e talvez seja mais um desaprender, é possível se desidentificar da mente. E essa desidentificação em nenhum momento corresponde à negação. Não é negar a sua mente, não é negar os pensamentos. É apenas usar a mente de forma criativa sem deixar que a mente lhe use. A única forma de usar a mente de uma maneira criativa é não estar identificado com ela. É claro que isso é uma conquista de vida. Requer autoconhecimento, requer autodesenvolvimento. Até chegar um ponto que você percebe que é possível perceber o mundo sem atividade mental. É possível perceber o mundo sem atividade mental. E como é perceber o mundo sem atividade mental? A partir de um silêncio interno. É incrível. Como os sábios dizem, quando você experimenta isso, e na concepção da cultura japonesa, esse momento que você tem poucos segundos em que você percebe o mundo sem a mente, você tem um momento de não mente, a isso os orientais chamam de satori, que é um momento em que entre você e a vida não há interpretações mentais. E é o que os sábios colocam. Nesse estado de percepção, tudo muda, mas nada muda. Mas por que tudo muda e ao mesmo tempo nada muda? Porque a sua percepção mudou, mas o mundo é o mesmo. Aí é claro que quando eu proponho esta reflexão, muitas pessoas vão colocar, porque elas já têm uma teoria, mas isso é muito difícil. Não é nem difícil e nem fácil. Requer apenas uma escolha e um comprometimento. Chegará um momento que você será levado a fazer essa escolha por não mais suportar o ruído estridente da tua própria mente. E você então fará a escolha de trilhar este caminho, de ir além
da própria mente. Então veja, a maioria das pessoas está esperando por uma grande crise, ou por uma doença, ou por uma perda significativa, para então elas quererem mudar alguma coisa. Elas esperam chegar num ponto em que os egos as levam para um nível muito baixo, em que elas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais sentir sentido nas coisas, e assim elas começam a olhar na forma como elas estão pensando ou como elas estão se comportando. A pergunta é, por que esperar chegar até este ponto de sofrimento, de doença, de crise, de dor? Nós podemos realmente nos dedicar para mudar o nosso estado de ser para um estado mais natural e menos artificial ou menos normal. Nós podemos aprender, através de um novo estado, a ir além da dor e do sofrimento, o que é a base do modelo humano, infelizmente, para um modelo, para um estado baseado em alegria e inspiração. Por um estado de alegria e inspiração. Veja bem, existe duas maneiras de operar no mundo. Existem duas maneiras de operar no mundo. A primeira é o que eu posso colocar como matéria sobre matéria. Matéria sobre matéria. No inglês, nós chamamos esse modelo de matter over matter, né? Matéria sobre matéria. E o outro modelo de operar o mundo, que nós estamos engateando, mas nós vamos chegar lá, é o modelo consciência sobre matéria. Consciência sobre matéria. Veja, na nossa atual fase de desenvolvimento, né, todos nós que estamos aqui reencarnados neste planeta, neste momento do tempo, nessa dimensão do espaço, se nós estamos aqui juntos no mesmo planeta, isso significa que nós somos muito parecidos em termos de estado de consciência, em termos de nível espiritual. Ou somos um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, mas na média nós somos muito semelhantes em termos de nível espiritual. Caso contrário, não estaríamos aqui juntos. Então, nós temos uma forma de funcionar que é ainda compatível com este estado de consciência. E o que eu vou propor hoje é encontrar um certo equilíbrio entre esses dois modos, até chegar o momento em que nós seremos capazes de operar diretamente no modo consciência-matéria. Então, o que significa o modo matéria-matéria, ou matéria sobre matéria? Quando matéria está tentando mudar matéria, há força, há controle. Então, quando você se concebe como um ser material e está tentando mudar a sua vida material, haverá muito esforço e haverá muito controle. Nós lutamos por isso. Quando você está vivendo na sobrevivência, do ponto de vista deste modelo matéria sobre matéria, nós temos que mover os nossos corpos materiais através do espaço. E isso leva tempo. Acreditamos que se nos apressarmos, nós iremos chegar lá mais rápido. Então, existe uma outra forma, uma outra alternativa, que é quando você começa a influenciar a sua realidade material através da sua consciência.
você já está influenciando também a sua realidade material pela sua consciência, em alguns momentos, de forma caótica. Mas todos vocês que já estão aqui, já possuem condições, porque caso contrário vocês não estariam aqui, já possuem a condição de ter momentos em que você exerce este novo modelo da consciência sobre a matéria, de alterar a sua realidade, manifestar novas realidades através da influência da sua consciência. E a única forma que você pode fazer isso é aprender em alguns momentos específicos. Então você precisa parar para fazer isso, praticar. Não é? Então você precisa, em alguns momentos específicos, aprender a tirar toda a sua atenção da matéria. Tirar toda a sua atenção do seu corpo. Tirar toda a sua atenção do seu ambiente. Tirar toda a sua atenção do próprio tempo físico. Para se desvencilhar temporariamente desta noção de que você é um corpo físico apenas. Então, quando você tem essa experiência em que você retira toda a sua atenção da matéria, isso implica tirar a atenção do próprio tempo, você está tendo uma experiência em que você está deixando de ser alguém para ser ninguém. Você está saindo da dimensão do tempo para a dimensão do não tempo. E isso requer prática. Apenas prática. Por mais que você pode até falar, o Marcelo, eu ainda não consigo. Marcelo, a maioria não consegue porque não pratica. O que nós estamos praticando o tempo todo é o reforço da atenção sobre a matéria. É o reforço da atenção sobre este corpo físico. É o reforço da atenção sobre o tempo. Mas a natureza é tão sábia que ela te patrocina isso de graça. Quando você dorme e você experimenta aquele momento do sono profundo, todo esse universo material desaparece, toda a sua identidade desaparece, todo o seu eu físico desaparece. E não resta apenas nada, apenas uma unidade com um campo. E é por isso que muitos problemas físicos e emocionais são curados durante uma noite de sono. São curados durante uma noite de sono. Quando você se concebe como uma pessoa, como um ser físico, as possibilidades são muito restritas. Porque você está com a atenção numa única possibilidade de realidade, que é a que você está percebendo. Mas quando você se torna ninguém, tudo é possível. Todo o potencial está livre. Eu vou dizer uma coisa para você que pode te chocar. Tudo que você deseja, presta atenção nisso. Eu gostaria que você agora apenas me ouvisse. Para de digitar um pouquinho no chat, ouça mais. Você vai ter um insight. Tudo que você deseja, não importa o que, quando você pensa em algo que você quer, instantaneamente e espontaneamente, aquilo que você quer, que ainda é um potencial, está abrindo caminho para chegar até você. Isso não é uma questão de escolha,
É uma questão de natureza. Quando você pensa em algo que você almeja atingir, aquele algo está abrindo caminho para te acessar. Quer você acredite, quer não, quer você aceite, quer não. O seu papel, isso eu descobri depois de muito examinar essa questão, o seu papel é apenas se manter receptivo e aberto. E qual é o grande problema das pessoas? Que estudam, fazem curso de cocriação, usam a técnica X, a técnica mirabolante Y, a técnica surreal Z e não conseguem. Porque se você se mantiver continuamente em um modo em que você é apenas uma pessoa, você se torna a principal barreira para que aquele potencial que você almeja o atinja e se realize enquanto realidade. Com a prática, nós vamos aprendendo a nos manter em um estado de plena receptividade. O problema é que se você permanecer envolvido, continuamente envolvido com os dramas da sua cabeça, apenas reagindo às memórias, ao invés de viver a vida, se você se mantiver assim preso, envolvido com as histórias dramáticas que a sua cabeça está te contando e se impressionando com essas histórias, você se tornou um paredão que irá bloquear o acesso daquilo que você deseja e pensou, impedindo com que aquilo chegue até você. Por isso que você precisa ter momentos para parar e experienciar a sua própria consciência em ponto zero. O segredo é aprender ou desaprender para que você restaure este estado natural de se manter receptivo e aberto à vida. Qualquer criança de 3, 4 anos poderá ensinar isso a você. Qualquer criança. E para que você se mantenha aberto e receptivo, você precisa, aos poucos, passo a passo, gradualmente, aprender a ficar imune emocionalmente à sua própria cabeça. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Isso é possível para você que está aqui me ouvindo. Você já consegue isso. É uma decisão. Quando o pensamento, quando a história dramática surgir, você olha e reconhece que é apenas uma história, que é apenas um pensamento. Essa imunização mental você já consegue fazer. O segundo passo, que é um passo mais complexo, é aos poucos restaurar a percepção do reconhecimento de que há espaço entre você e a sua própria mente. Aqui, pessoal, como eu sempre digo, é apenas uma live. Não dá para explicar técnica, aqui não é para eu responder, não é para eu responder o como. Aqui é para que você ouça. Ouvir com atenção para que os insights aconteçam em você. Um único insight pode mudar completamente a estrutura do teu posicionamento. Agora, se você sentiu o chamado, você pode me acompanhar nos meus cursos, nas minhas imersões, que aí nós podemos aprofundar e oferecer ferramentas. Certo? Então esse é o segredo. Então a consciência em ponto zero é aquele momento que você simplesmente fecha os olhos e se abstrai conscientemente
você vai se acalmando e você vai deixando o mundo lá fora. Você vai se liberando da pessoa que você pensa ser. Você vai se permitindo se distanciar das pessoas, da memória das pessoas, da memória dos ambientes. Até você cruzar uma fronteira dentro de você, em que você, naquele instante, se tornou apenas uma consciência testemunhando. E quando você está nesse estado de consciência, apenas testemunhando, você está em completa conexão com o campo. E ali tudo é possível. Algo extraordinário acontece, e eu vou explicar uma coisa muito interessante agora que você vai entender por que isso acontece na sua vida. Algo muito interessante acontece quando você começa a experimentar esses momentos de consciência em ponto zero, em que você deixa de ser alguém para ser ninguém, em que você deixa de estar no tempo para viver a dimensão do não tempo, a dimensão da eternidade. O momento em que você se permitiu ser maior que o seu corpo, ser maior do que o ambiente, ser maior do que o próprio tempo. Em que a sua frequência cerebral baixou o suficientemente para interromper as histórias insistentes na sua cabeça. Quando isso acontece, quando você está nesse ponto em que você está experimentando essa consciência mais pura, ocorre em você um fenômeno em que a sua energia começa a voltar. Há um chamado para que a sua energia volte. E essa energia que você investiu para manter a realidade do teu passado ativa em você, começa a ser reabsorvida. E desta forma, ocorre a ruptura entre você e aquela realidade passada. O que se conforma como uma grande cura. E todas aquelas situações que estavam sendo sustentadas no momento presente, em função do investimento da tua energia para manter ativa uma realidade passada, começam a desmoronar. Começam a desmoronar. Tem muitas pessoas que falam comigo assim, nossa, depois que eu comecei a me envolver com o autoconhecimento, ou que eu comecei a fazer uma certa prática espiritual, ou que eu comecei a meditar, a minha vida começou a piorar. A sua vida não começou a piorar. O que está acontecendo é que você está reabsorvendo toda a energia que você investiu num passado e ainda estava investindo. E esta energia agora está retornando para você, e as bases do passado que mantinham aquela situação estruturada no teu presente não existem mais. E é por isso que você tem a impressão de que a tua vida está desmoronando. Mas na verdade isso se chama cura para algo maior. Cura para algo novo. Então, a prática da consciência em ponto zero liberta um fator de cura extraordinário, porque como eu disse no início, cura é algo muito grande, envolve múltiplas dimensões, assim como doença. Cura não é só curar o físico, mas envolve curar uma situação na sua vida. Não importa se seja o pilar da prosperidade, seja o pilar afetivo. Então, quando falamos de cura neste contexto, estamos falando da possibilidade de ir além do conhecido para viver o novo, para viver uma nova realidade. E isso é fantástico.
Então diz agora, olhando para mim aqui, nessa energia toda, diga para você: eu posso viver o novo. Eu posso viver o novo. Eu vou fazer uma live depois só para falar do poder das palavras. O poder da palavra. O potencial que você desloca, que você ativa quando você sabe usar a palavra da forma correta. Quando você fala eu posso viver o novo, instantaneamente você cria uma conexão não local com este potencial, com este futuro possível, e este potencial já está vindo ao seu encontro. Mas se você ficar preso na sua cabeça 24 horas, você se torna o próprio bloqueio da sua vida. Grave isso. Grave isso. O que eu estou falando aqui não envolve programação, não envolve PNL. Eu estou falando de uma postura espiritual, de fazer e se abrir para o mover sobrenatural do divino na sua vida. Será que você se permite se abrir para o mover sobrenatural do divino? Para que esse mover possa afetar a tua vida, você precisa ser o canal, o intermediário. E para você ser o canal, você precisa trabalhar com a consciência em ponto zero. E no dia a dia, exercitar a imunidade. Parece um absurdo falar isso, mas eu preciso falar. Exercitar a imunidade em relação à sua própria cabeça. Para que você não seja mais refém dos teus próprios pensamentos. Olha que loucura que eu estou colocando. Como se pode viver bem sendo refém dos próprios pensamentos? Você deve ser o mestre da sua mente e não o escravo da sua mente. E esta é a mensagem de hoje. Essa é a grande mensagem de hoje. Implemente a sua rotina de vida. A princípio, reserve 5, 10 minutos. Mas você não pode mais passar um dia sequer sem parar. Sem parar. Você não pode mais passar um dia sequer sem parar para se abstrair do mundo físico. Você não pode mais passar um dia sequer sem ter um momento em que você se torne ninguém. E olha a ironia da vida, da experiência de vida. Em última instância, você reencarnou como alguém para dominar a arte de ser ninguém. Vou repetir. O grande paradoxo. Você reencarnou para ser alguém, para dominar a arte de ser ninguém. E ser ninguém é apenas uma conceituação didática para o caminho que te leva para a verdadeira felicidade. Ser. Não podemos falar, e é uma grande redundância, eu comentei isso na live de domingo, é uma grande redundância falar, eu quero ser feliz. Por que é redundante? Porque ser é a plena felicidade. Sendo assim, eu faço essa proposta para você.
30 dias. 30 dias praticando diariamente por 5 ou 10 minutos a abstração do mundo exterior. Entre no seu quarto, apaga a luz, fique no escuro ou apenas feche os olhos, respire fundo, observa a sua mente, sem julgar, sem lutar contra a sua mente, contra os pensamentos, e veja o que acontece. Qualquer dia desses eu marco uma vivência para aqueles que sentiram o chamado, para juntos vivenciarmos a meditação do ponto zero. Vamos marcar essa vivência fechada só para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto. Então, pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo de hoje. E eu não poderia mencionar que amanhã é o grande dia. Amanhã nós teremos a nossa ativação, envolvendo a ativação espiritual para acessar o melhor futuro possível. Nós tivemos a primeira com mais de 500 pessoas e por conta de muitas pessoas que não conseguiram fazer as inscrições, que já tinha esgotado o tempo e as vagas, nós abrimos uma segunda turma e nós teremos então amanhã, às 20 horas, em ponto das 20 às 22 horas, a nossa ativação espiritual no Zoom, fechada, ao vivo, não vai ser gravada porque é um trabalho espiritual, então tem que ser feito ao vivo mesmo, e nós estaremos juntos fazendo uma série de exercícios e de sensibilizações e de meditações para chegar no ponto auge, que é a ativação do nosso melhor futuro possível através do nosso duplo, que é um aspecto muito intrigante. É um aspecto nosso que tem a capacidade de operar em outros tempos. Então, para quem ainda não se inscreveu, corre lá no link da minha bio, aqui no Instagram, faça sua inscrição, porque já é amanhã. E as inscrições vão apenas até hoje, meia-noite. Então, é a última chamada para viver esse momento. Ou falem com a Juliana nos grupos, ou pelo contato que ela está passando aqui, ó. Você podem falar também com ela pelo WhatsApp. E o diferencial dessa ativação, a gente está propondo uma oferta que é um valor simbólico de R$90, não é o valor, mas o comprometimento que você faz, essa postura de dar para receber, cria um equilíbrio que abre as bênçãos sobre sua vida. Então essa ativação ela tem algo peculiar, porque após a ativação nós faremos 7 dias num horário específico, uma meditação, e nós iremos abrir portais espirituais para que você receba o potencial relacionado com cada áudio que vocês vão receber. Então, durante 7 dias, cada dia você recebe um áudio para ouvir antes do horário programado. Isso é só para as pessoas que vão estar no grupo fechado secreto do WhatsApp e que fizeram a ativação. Então, após a ativação, nós temos 7 dias de sensibilização num horário específico, secreto, para criarmos a conexão espiritual, para absorvermos do portal o potencial envolvido em cada áudio. Então, pessoal, queria também convidar vocês rapidamente para a nossa imersão presencial de liberação, que vai acontecer no dia 29 de abril em São Paulo, capital. É um evento presencial, não tem como fazer isso online, em que eu estarei lá junto com vocês, com a minha equipe, para conduzir-los num processo de libertação espiritual. Para quem já fez a hiperincursão, pode fazer de novo sim, porque a cada hiperincursão eu atualizo alguma coisa. A última que nós fizemos foi fantástica, porque eu refiz uma série de coisas e é sempre uma renovação muito grande. Outra coisa, para quem fez a ativação e quiser fazer a ativação de novo amanhã, não tem problema, pode fazer. E nós vamos ter, no dia 6 de maio, o nível 2 desta imersão de cura e libertação. No nível 1 nós trabalhamos o aspecto de percepção e lucidez, no nível 2 trabalhamos os aspectos
básicos, os aspectos envolvendo a nossa potência de ação na matéria. Então, para quem tiver interesse em fazer a imersão espiritual de libertação em São Paulo capital, fale com a Juliana ou clique no link também. Enfim, fale com a Juliana no WhatsApp ou no direct e ela, juntamente com a equipe, vai passar todos os detalhes e te orientar em como fazer a sua inscrição. É uma imersão muito profunda e mágica, né? Então vale muito a pena para quem está realmente buscando por cura, por renovação, por transformação, por abertura. Então eu convido a todos vocês. E para você que vai fazer amanhã ativação espiritual às 20 horas no Zoom, estaremos juntos amanhã, né? O link será disponibilizado no próprio grupo do WhatsApp para quem fez a inscrição e já está lá conosco. Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite, uma ótima semana e nos vemos em breve, ou amanhã na ativação ou num outro momento. Até mais.